A paz do Senhor Jesus, queridas irmãs. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa série de mensagens que tem nos proporcionado conhecer um pouco mais de Jesus. E usando o Evangelho, o relato de João, do evangelista João, nós temos ministrado nesses textos que falam a respeito dessa pessoa maravilhosa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo número 5. Vamos ler dos versos 16 a 30. Eu vou projetar o texto, se você quiser acompanhar pelo telão. A palavra de Deus diz assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Guarda isso. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, porque não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Bendita seja a palavra do Senhor, que ela fale ao seu coração, assim que ela falou no meu coração, quando eu estava preparando esta mensagem de hoje. Na semana passada nós lemos e vimos o texto do terceiro milagre que Jesus opera no relato de João. O primeiro milagre foi a transformação de água em vinho em Caná da Galileia. Depois Jesus volta para Caná da Galileia e lá ele cura o filho do oficial do rei. E na semana passada nós vimos o milagre de Jesus curando aquele paralítico lá no poço de Betesda. E vimos o que a Betesda da época tem a ver com hoje. E nós vimos que a Betesda de hoje, o lugar onde Jesus vê tudo, o lugar onde Jesus opera, onde Jesus sabe de tudo, a Betesda de hoje é a igreja. Hoje nós estamos no tanque de Betesda, o lugar onde está
a presença de Jesus, onde Jesus sabe de todas as coisas, como ele sabia da vida daquele paralítico, onde Jesus vê todas as coisas e onde Jesus opera milagres fantásticos. Semana passada nós meditamos sobre isso. E Jesus até aqui, até o capítulo 5, versículo 15, até a semana passada, o evangelista João, ele está falando, ele ainda está naquele mesmo pensamento de falar a respeito da divindade de Jesus, de provar a divindade de Cristo. Ele começa no capítulo 1 falando da pré-existência de Jesus, que Jesus não passou a nascer a partir de Maria, que Jesus nasceu, Jesus já era, ele é pré-existente, no início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então até aqui, o evangelista João vem relatando a deidade de Cristo, a divindade de Cristo. E esse texto aqui marca um divisor de águas no evangelho de João, porque até aqui estava tudo bem, Jesus estava operando os milagres, todo mundo estava vendo, todos estavam encantados com os milagres. Mas aqui, a partir de agora, Jesus começa a arrumar uma encrenca, porque esse paralítico que ele curou lá no tanque de Betesda, esse paralítico foi curado no sábado. E aí, como o judeu guarda o sábado, o Shabá, nós também guardamos o Shabá, nosso Shabá é o domingo, mas nós também guardamos. Mas como o judeu guarda o Shabá, e na lei mosaica, no decálogo, nos 10 mandamentos, está lá, guardar o dia do Senhor, guarde o sábado, o Shabá, o dia de descanso. Só que os próprios homens da lei, dos tradutores e também os sacerdotes, os mestres da lei, eles criaram um conjunto de regras para ajudar a pessoa a não quebrar a lei, que é a Mishnah e o Talmud, que era um conjunto de regras que eram regras periféricas. Então, assim, você não pode quebrar, a Bíblia diz, o mandamento diz, guardarás o sábado do Senhor. Ok, esse é o mandamento. Só que como eles não conseguiam, de alguma forma, proibir que as pessoas guardassem o sábado, eles começaram a criar regras. Então, mais ou menos assim, se você caminhar no sábado a distância de um tiro de pedra, você já pecou, 30 metros. Não pode caminhar mais do que isso. Você não pode fazer nenhum tipo de trabalho. Você não pode carregar nada. Você não pode trabalhar. O dia do Shabá é sagrado. Não faça nada, é um dia só para você adorar a Deus. Por que eu digo que é um divisor de água? Porque até aqui todo mundo estava feliz. Jesus ia para Galileia, Jesus ia para a Judéia, Jesus tinha acabado de ser bem recebido na Galileia. Nós vimos na semana retrasada que ele foi recebido dos galileus. Jesus está aqui, que coisa linda. O oficial do rei veio lá da Judéia para pedir oração pelo filho. Tudo mil maravilhas. Mas quando nós chegamos aqui, até o capítulo 5, verso 15, estava tudo bem. Quando começa o verso 16 do capítulo 5, começa a ter um problema. Jesus começa a arrumar um grande problema, porque Jesus curou o paralítico no sábado, e Jesus disse ao paralítico, pega a tua cama e anda. O que o homem fez? No sábado, catou a maca dele, saiu andando e foi andando. E o pessoal, o judeu vendo, falou, peraí, o que você está fazendo com essa maca? Hoje é sábado, o dia do Senhor, você não pode andar com a maca. E aí o homem fala assim, olha, a pessoa que me curou pediu para eu pegar a maca e andar. Então eu estou andando. Mas quem foi a pessoa que te curou? Ele falou assim, eu nem imagino, eu não sei quem é. Mas eu só sei o seguinte, eu estou caminhando, porque eu era paralítico por 38 anos, mas a pessoa que me curou disse assim, pega a tua cama agora, levanta, pega a tua cama e anda. Ele diz assim, aí eu levantei, fui curado, catei a minha cama e estou indo para casa. Mas você quebrou a lei, e esse Senhor que te curou quebrou a lei. Quem é?
E no primeiro relato, você lembra semana passada, que ele não sabia quem era Jesus. Depois, no templo, Jesus encontra com ele de novo, ele andando. Aí Jesus fala assim para ele: olha, você foi curado, mas não peques mais para que coisa pior não suceda na sua vida. E aí ele pegou e falou assim: ó, gente, quem me curou foi esse homem aqui. E ele aponta para Jesus. E aí dá-se início ao texto que nós estamos lendo agora. Jesus começa o embate, e esse embate vai durar até a crucificação de Jesus. A cada momento os judeus vão ficando mais irritados com Jesus, porque eles estavam alegando ou dizendo que Jesus estava quebrando a lei, e Jesus não estava quebrando a lei. Porque Jesus fala assim: o que é mais importante, o homem ou o sábado? Não, Deus criou o sábado por causa do homem, então o homem é mais importante que o sábado. Mas como Jesus estava quebrando as regrinhas da Mishnah e do Talmud, esse compêndio de pequenas regras judaicas, os sacerdotes, os judeus, a partir daquele momento, queriam exterminar Jesus. E é aqui que esse texto entra. É aqui que nós vamos começar, a partir daqui. Eles acharam um absurdo duas coisas. Primeiro, Jesus violar o Shabá. E a segunda coisa, Jesus se comparar a Deus dizendo que ele era filho. O judeu, ele não se considerava filho de Deus. A questão da filiação de Deus, ela veio com Cristo, viu, gente? Porque um judeu nunca ia falar na vida que ele era filho de Deus. Ele era criatura. A questão da filiação, eles se consideravam filho de Abraão, mas nunca de Deus. A filiação na família de Deus veio a partir de Cristo. Por isso que João, no capítulo 1, no verso 12, que nós já estudamos, ele fala: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus, a estes Deus deu o poder de serem feitos. A partir de Jesus é que nós nos tornamos filhos. Por quê? Porque Jesus é filho, e nós estamos em Cristo, e estando em Cristo, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo em todas as coisas. E nós recebemos a filiação, nós passamos a ser filhos de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus. Mas para o judeu, isso era a maior heresia que alguém podia falar. Então Jesus cura no sábado, e Jesus se diz igual a Deus. Tem um trecho de um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim: muitas pessoas dizem acerca de Jesus: estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre da moral, porém eu não aceito a sua reivindicação de ser Deus. E a divindade de Cristo, ela vem sido questionada desde aqui. Quando você começa a estudar a partir da morte de Cristo, e eu vou dizer mais precisamente a partir do início da era dos pais da igreja, porque depois que os apóstolos morrem, os apóstolos foram os primeiros que Jesus convocou. Nós entramos numa era histórica chamada da era dos pais da igreja, que eram aqueles que receberam a doutrina vinda dos apóstolos e que iam perpetuar essa doutrina. Então, nessa época, muitas heresias foram colocadas. E tem um monte de nome lá: bionismo, docetismo, adocismo, modalismo, apolinarianismo e por aí um monte de ismo, que naquela época, só nos primeiros 500 anos eram 8 heresias a respeito da divindade de Cristo, porque o pessoal não conseguia aceitar que Jesus era Deus. E esse texto, por que ele é importante para nós? Porque aqui Jesus fala do seu DNA. Hoje e na próxima semana, porque nós vamos essa discussão continua. Na próxima semana nós vamos falar sobre as credenciais de Jesus. Mas aqui Jesus começa a provar que ele é Deus. E ele começa a explicar o porquê ele é Deus. E aqui tem algumas coisas muito lindas a respeito da pessoa de Jesus. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui
e vamos ver, é que Jesus explica o seu relacionamento com o Pai, a triunidade de Deus, o Deus trino. Hoje eu falei para a minha classe, dando aula para a minha classe de manhã, para novos membros, eu falei a respeito da Trindade. Trindade é uma palavra que não existe na Bíblia, a palavra Trindade, mas o conceito de um Deus trino existe, de Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Esta é a Trindade. Esse conceito da Trindade ele está na Bíblia. E aqui o que Jesus começa a falar no verso 19? Jesus diz assim: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. O que Jesus está querendo dizer? Está falando a respeito da unidade da própria Trindade. Quando a gente vê o relato de Gênesis, quando Deus foi criar o homem, Gênesis 1:26, você vai perceber que a palavra que está lá, quando Deus fala assim, eu vou criar o homem, Ele não diz farei o homem, não, está no plural, Ele fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois você confere lá, façamos. Por que Ele fala no plural? Porque naquele momento da criação estava o Pai, estava o Espírito Santo, porque a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1 verso 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, e Jesus estava lá na criação, porque o apóstolo Paulo em vários textos, Colossenses, Filipenses, fala de Jesus como sendo o criador e sustentador do universo. Jesus já existia, e aqui é a tese de João. E aí, nesse texto, nós vemos que existe um acordo, um propósito único. Jesus está dizendo assim: eu e o Pai fazemos a mesma coisa, e eu não posso fazer nada sozinho, mas eu e o Pai fazemos. Eu só faço o que o meu Pai faz, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Nesse texto, Jesus está mostrando esta unidade da Trindade. Jesus está justificando, lembra-se, está justificando para os judeus da sua época, para os seus patrícios, que ele faz parte da Trindade divina. E embora as Escrituras Sagradas não digam essas palavras, há uma concordância entre os estudiosos da Bíblia sobre o contexto da Trindade. Então, alguns afirmam o seguinte: que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo capacita. Deus agindo em formas diferentes para um propósito comum. No verso 20 você vai ver que Jesus diz assim, eles se amam, que Jesus diz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. O Pai ama o Filho, verso 20. Aí, por curiosidade, se você quiser fazer essa pesquisa, você sabe que o grego, a língua grega, ela para falar do amor, ela usava 5 palavras, na verdade, mas 3 delas são muito mais comuns no relato bíblico. A palavra ágape quer dizer amor, a palavra filho quer dizer amor, filéu, e a palavra eros quer dizer amor. O judeu, o grego, aliás, ele usava 3 palavras, principalmente, essas 3 palavras são usadas muito na tradução da Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. Essas 3 palavras são muito importantes. O ágape, o que é? O ágape é o amor incondicional de Deus, é o amor que Deus ama sem esperar retribuição. O filho, ou filéu, é o amor fraternal, o amor de amizade. E o eros, o grego usava para se referir ao amor entre um homem e uma mulher e um homem. Daí eros, vem a palavra erótica, vem daí, né? Do eros. Essas 3 palavras são importantes. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no texto, quando Jesus diz assim, o Pai ama o Filho, no texto não está a palavra ágape. Por que não está a palavra ágape? Porque quando Jesus usa aqui,
Isso deixa eles mais raivosos ainda. Quando Jesus fala assim, o pai ama o filho, aqui ele está falando assim, o pai ama o filho como amigos. Amor fraternal. Não é o mesmo amor que Deus dedica para nós. Deus dedica para nós o amor ágape, que é o amor incondicional. O amor filial é o amor que a gente tem pelos nossos amigos. É o amor relacional, é o amor fraternal. E quando Jesus fala isso, Jesus não usa ágape. Jesus usa a palavra filéu. Porque ele está dizendo o quê? Que o pai ama o filho de que forma? Como amigo. Na mesma essência. Não é o amor destinado à humanidade, é o amor de relacionamento entre pai, filho e Espírito Santo. O que Jesus está provando aqui é que ele é Deus, nessa conversa que ele está tendo com os judeus. E ele afirma, Deus afirma, que ele não oculta nada do filho. Jesus fazia as mesmas coisas que Deus, Jesus está dizendo, viu o que Deus fazia, e Deus não lhe ocultava nada, porque todas as coisas que Deus sabe, são coisas que Jesus sabe. O verso 20 ainda diz, que existe uma parceria, que essa parceria, que a Trindade é fonte de milagre. Ele diz assim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Jesus está falando aqui de curas que ele ainda ia fazer, porque tem mais relatos de cura no Evangelho de João. Jesus ressuscitou pessoas, Jesus curou cegos, aleijados, mas o maior milagre ainda não eram esses. O maior milagre que Jesus ia fazer ia ser na cruz. Ia ser não, foi. Deus opera milagres hoje. Você crê nisso? Você crê mesmo que Deus ainda opera milagres? Se você tem dúvida, vem no dia 29 que você vai ver o testemunho da Laurinha. Os papais vão estar aqui, o Henrique e a Deza. E eles vão trazer vídeos e fotos da Laurinha, que nasceu de 7 meses e ficou 9 no hospital. Que os médicos abriram e viram que não tinha mais intestino nela. E deixaram ela com aquele cuidado paliativo. Ela ficou 1 mês por cuidado paliativo, com uma bolsinha. Depois de 1 mês, ela fez cocô. É. E aí os médicos abriram, o que tinha lá? O intestino. Mas eu não vou adiantar, senão eu vou contar todo o testemunho e vou perder a graça. Então no dia 29 eles vão contar aqui, eles vão trazer os fotos, vídeos, vão trazer filmagem, tudo aí para você ver, porque tudo isso foi registrado. O milagre foi registrado. Deus opera milagre ainda. Só que o maior milagre, gente, não é o que Deus opera agora. O melhor milagre, o que Jesus está dizendo aqui, é o milagre que Ele ia operar na cruz, porque o milagre da cruz é o milagre que garante a nossa eternidade com Deus. Todos os milagres que são operados nessa vida são para esta vida. Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois Lázaro teve que morrer. E uma hora ele teve que morrer. Lázaro não está vivo até hoje, certo? Mas naquele momento Jesus operou milagre. Por que Jesus opera milagres ainda hoje? Para manifestação da sua glória, para comprovação da ação dele na própria humanidade, para que as pessoas creiam que ele existe. Por isso que ele opera milagres. Mas o maior milagre que Deus vai operar na sua vida, e que ele já operou, foi aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, a garantia de você voltar para viver eternamente com Deus. E a segunda coisa que nós vemos é que as responsabilidades de Jesus no processo da restauração da humanidade perdida. Verso 21 diz assim: pois da mesma forma que o Pai ressuscita mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem quer dá-la. Existem 3 tipos de vida. 3 tipos de vida que você vai ver na Bíblia. A primeira vida é a vida natural, a vida do nascimento natural. Todos vocês um dia tiveram
que ser gestado na barriga da mamãe, depois vocês nasceram. Essa é a primeira vida, a vida natural. A segunda vida que a Bíblia relata é a vida regenerada. A vida regenerada é uma vida que o Pai dá. O Pai regenera, ou faz o nosso espírito que estava morto nos delitos e pecados viver novamente. Paulo escreve isso em Efésios capítulo 2, verso 1, que Deus faz os mortos em delitos e pecados renascerem. E a terceira vida que a Bíblia fala, natural, a regenerada, quando a gente confessa Jesus como Senhor, e a terceira vida que a Bíblia fala é a vida eterna. Essa vida é a vida que Jesus está dizendo que Ele dá. Essa é a vida que Jesus dá. E no verso 24, Jesus reforça essa afirmação. Ele fala assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A vida natural, o papai e a mamãe que deu. A vida regenerada, Deus Pai nos deu. Regenerou os nossos espíritos mortos em delitos e pecado. A vida eterna é um presente de Jesus para nós. E é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que Ele dá a vida, mas Ele fala ainda mais que não só dá vida. No verso 22 Ele diz: além disso, o Pai não julga mais ninguém, mas Ele confiou o julgamento para o Filho. Entenda o que Jesus está querendo provar aqui. Jesus está só querendo provar quem Ele é de fato. E Ele diz assim que o Pai não julga ninguém. Em Gênesis 18, 25, está escrito, Deus diz assim: eu sou o juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. Mas, aqui Jesus diz assim, o Pai já não julga mais ninguém. Quem julga é o Filho. Por que Jesus diz isso? Talvez você esteja imaginando Jesus sentado lá na mesa do juiz, num tribunal. Os réus, os pecadores, sentados na mesa dos réus. Satanás, o advogado de acusação, está lá no julgamento. Talvez essa é a imagem que brote na sua cabeça. Mas esse tribunal, ele já aconteceu. O tribunal de Jesus, sabe onde foi o tribunal de Jesus? Foi lá na cruz. A cruz do Calvário foi o tribunal de Jesus. Porque quem é que estava sendo julgado lá na cruz? Jesus estava sendo julgado no nosso lugar. Aquela cruz foi o tribunal de Deus para julgar a humanidade, gente. Porque Jesus estava me representando lá naquela cruz. Jesus estava no banco dos réus por minha causa e por sua causa. O tribunal, por isso Jesus fala assim, o Pai não julga mais ninguém, o Filho julga. Porque o Filho assumiu toda a penalidade dos pecados da humanidade que vieram antes dele, da época dele, que viriam depois dele, que é o nosso caso. O tribunal de justiça já foi feito. Jesus já foi julgado. Jesus já foi condenado pelos nossos pecados. E na condenação de Jesus, levou Jesus à morte. Jesus morreu porque ele foi culpado. Mas qual foi o pecado que Jesus cometeu? Nenhum, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus não cometeu pecado nenhum. Ele não cometeu pecado, mas ele estava assumindo o meu. Ele estava assumindo o seu. O julgamento do tribunal de Deus aconteceu há 2000 anos atrás naquela cruz. Por isso Deus que julgava, julgou até aquele momento, porque naquele momento você vai lembrar que uma das palavras de Jesus foi: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus fala essas palavras em aramaico e muitos daqueles que não conheciam aramaico na época não entenderam. Por que Jesus está falando Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus estava sendo julgado. Naquele momento Jesus foi condenado. E na condenação de Jesus, a condenação de Jesus foi morrer e derramar sangue. Foi isso que aconteceu. Mas qual foi a culpa de Jesus?
Nenhuma. Só que ele estava sendo julgado pelos nossos pecados. Ele foi condenado pelos nossos pecados. Até aquele momento Deus estava julgando Jesus. A partir daquele momento Deus não julga mais ninguém. Porque Jesus diz assim, olha o verso 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, pelo fato de Jesus ter sido julgado e condenado no meu lugar e no seu, quando eu me aproprio disso, entendo que isso foi por mim, eu já não tenho mais condenação. A Bíblia diz que não tem condenação para o Filho de Deus, para aqueles que são filhos de Deus. Você entende isso? Que você não vai ser mais julgado pelos seus pecados. Que no dia do juízo final, Deus não vai olhar para a sua cara e dizer assim, bom, vamos ver se você vai para o céu ou não. Vamos ver se eu vou te dar o direito de viver a eternidade comigo ou não. Isso não vai acontecer, gente. Você não vai ser julgado por mais nada. Por mais que você tenha tido uma vida terrível, por mais que você tenha cometido todos os pecados, que socialmente até você pode dizer pecados horríveis, mas não tem julgamento mais para você, nem para mim. Por quê? Porque o julgamento já aconteceu. A cruz foi o julgamento. A morte de Jesus foi o julgamento. Jesus foi condenado e morreu. Mas por que Deus o ressuscitou? Para provar que assim como alguém que foi condenado pode voltar à vida, você e eu podemos ter vida, a vida eterna. E é isso que Jesus está provando. Ele está dizendo exatamente isso. Jesus entra no processo de restauração da humanidade. E ele, através dele, nós fomos declarados justos. Existem 3 coisas que acontecem na nossa vida quando a gente confessa Jesus como Senhor. Eu costumo brincar dizendo que é o pacotão da salvação. A salvação vem num pacote com 3 coisas. Quando você confessa Jesus como Senhor, acontece algumas coisas espirituais na sua vida. Talvez você não sinta nada na carne, porque entenda, carne é uma coisa, emoção tem a ver com o nosso corpo, espírito não tem. O que às vezes as pessoas dizem assim, eu senti. Peraí, você sentiu o quê? Porque às vezes as pessoas estão dizendo que estão sentindo o Espírito Santo e o que elas estão sentindo é euforia. Por quê? Porque isso está na região da alma. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não possa tocar na sua vida, mas nem todo mundo que diz que sente alguma coisa sentiu do Espírito. Um dia uma irmã falou para mim assim, pastor, mas eu estou sentindo que... Eu falei, mano, você está sentindo alguma coisa, vai para o hospital. Você está sentindo, vai para o hospital. Porque não venha me dizer que você está sentindo alguma coisa para trazer direção de Deus para a minha vida, não. Porque você pode estar sentindo, se eu não estiver sentindo, não vai acontecer nada. Pode sentir o que você quiser, mas se Deus não fala comigo, o que você sentir para mim não importa. Que negócio está sentindo? Sentindo é coisa da alma, gente. Sentindo é coisa da emoção. A emoção está na região da alma. As coisas espirituais que acontecem na nossa vida, você nem sente o que está acontecendo. Quando você confessa Jesus como Senhor, hoje na minha classe lá eu fiz a oração com todos os meus alunos. Nós vamos ter batismo dia 16, vai ser coisa linda, hein? Tem muita gente para batizar dia 16 à noite, dia 16 de setembro. Vamos fazer batismo no domingo à noite. E eu fiz a oração com toda a minha classe hoje de manhã, que é a classe de integração, para aqueles que estão se tornando membros ou vão se batizar.
E eu fiz a oração de confissão com todo mundo, talvez as pessoas já tenham feito, mas quem não fez, aproveita. Quem já fez, beleza. Quem não fez, fez pela primeira vez. De confessar Jesus como Senhor da vida. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? 3 coisas. A gente é justificado. O que é ser justificado? Justificação, que é um dos conceitos teológicos, é uma palavra. Justificação é a imputação da justiça, é uma declaração de Deus que você, a partir de agora, é justo. Porque a Bíblia fala dos justos, os justos herdarão a terra. Que justos que são esses? Tem alguém justo nesse mundo? Não, mas a justificação, ela vem por intermédio de Cristo. Nós somos justificados diante de Deus. Então, quando Deus olha para mim, Ele vê que eu sou uma pessoa justa, não pelos meus méritos, mas porque eu estou em Cristo, e Cristo é justo, é o justo. Pelo fato de eu estar em Cristo, eu sou justificado e perdoado de todos os meus pecados. Por quê? Porque na condenação Jesus foi condenado pelos meus pecados, eu estou livre. Por isso que eu sou justo. Por isso que você é justo. A justificação é uma coisa que acontece conosco quando a gente confessa Jesus como Senhor. A outra coisa que a Bíblia diz, que a gente nasce de novo, que o nosso espírito é regenerado. Regenerar, gerar de novo, é dar uma nova vida. Por isso que a partir daquele momento a gente começa uma nova vida com Cristo. O apóstolo Paulo fala em Coríntios 5,17: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque é uma vida nova, regeneração. Aqueles que estavam mortos nos delitos e pecados renascem para uma vida com Deus. É algo que acontece de forma espiritual. Você pode não sentir, aliás, você talvez nem sinta que isso está acontecendo, mas acontece. A terceira coisa, nós somos incluídos na família de Deus. A adoção, nós somos enxertados, porque quando você vai ver, depois a gente vai ver os embates dos judeus aqui, porque os judeus falam assim: não, mas nós somos filhos de Abraão, e o judeu é mesmo, né? Abraão foi quem começou a nação hebraica, e que depois veio a ser a nação judaica, foi Abraão. Aí fala assim: nós somos filhos de Abraão. Aí tem um monte de promessa para o povo de Israel, não tem? Você começa a ler o Velho Testamento, você vê um monte de promessa para o povo de Israel. Aí você fala assim: puxa vida, que pena, eu não sou judeu. Você é judeu? Tem algum judeu aqui? Eu também não. Aí você vê aquele monte de bênção que estão profetizadas no Antigo Testamento para o povo de Israel. Aí você fala assim: puxa, isso não é para mim? É. Por quê? Você não é judeu, mas Jesus é. Não é verdade? Ele não nasceu na nação judaica. Jesus não é filho de Abraão. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. Nós, quando estamos em Cristo, eu não sou judeu nem você, mas Jesus é. E por Jesus nós somos enxertados na árvore genealógica de Abraão e nos tornamos herdeiros e co-herdeiros de tudo que está prometido no Antigo Testamento para o povo de Israel. É para mim e é para você. Tem que dar um amém aí. Você entende? Nós não somos judeus, mas por conta de Jesus que nós somos enxertados e nós passamos a ser filhos de Deus, porque Jesus, até antes da crucificação, Jesus é chamado de primogênito, de unigênito. Jesus é chamado de unigênito. O que quer dizer unigênito? Único. Até antes da crucificação de Jesus, Jesus era o único, Pai, Filho e Espírito Santo. O único Filho de Deus, Jesus. A partir da crucificação, Jesus já não é mais chamado de unigênito, Jesus é chamado de primogênito. O que quer dizer primogênito? O primeiro de muitos. Por isso que nós em Cristo, quando estamos em Jesus, nós somos filhos de Deus, porque estamos em Jesus. E isso é muito lindo. E é isso que Jesus está provando para os judeus. A briga de Jesus com os judeus foi por conta disso. E aí Jesus fala para nós
diante dessas afirmações, qual deve ser a nossa postura, o que Deus espera que nós façamos? Sai Covid. O que Deus espera que nós façamos? Que em primeiro lugar, o verso 23 diz que nós temos que honrar Jesus. Veja o verso 23, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai, eles são um só. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai. É óbvio, Jesus é Deus. Entende como ele está provando a divindade dele aqui? Ele pede que nós o honremos. Mas o que significa essa honra? O Salmo capítulo 2, versos 10 a 12 diz assim, uma exortação: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Naqueles dias era uma prática comum, quando aparecia uma autoridade, o rei. O que eles faziam na época do Salmo? A pessoa se debruçava e beijava os pés do rei. Era uma forma de sujeição e honra ao rei. Por isso que o texto diz assim: beijai o filho, para que o pai não se ire. A postura, essa postura de se curvar e beijar os pés, essa posição de superioridade e autoridade que a pessoa ocupava era representada por esse gesto nobre. E é assim que a gente honra a Deus, gente. Reconhecendo que Ele é Senhor. A divindade de Cristo, ela vem sendo questionada desde o início da era cristã, desde os pais da igreja, na Idade Média, nos nossos dias. Hollywood tem colocado Jesus como um Jesus fraco, medíocre, dançarino e por aí vai. Os filmes têm diminuído Jesus, porque essa é uma ação do diabo, tentar tirar o foco da divindade de Cristo. Jesus não foi só um ser humano, Jesus é Deus, e é isso que ele está querendo provar, e é isso que a gente tem que entender. Como Deus, eu tenho que honrá-lo como Deus. Por isso que Jesus fala: honre o Filho como se honra o Pai, porque são um só. Quando eu declaro Jesus como Senhor da minha vida, eu estou dizendo que a partir de agora é a vontade dele que vai prevalecer, não é a minha. Honre o Filho. A segunda coisa que Jesus pede: o ouçam com atenção. Verso 24: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra. Quem é que ouve a palavra? Tiago 1, capítulo 1, verso 25, que era um dos apóstolos de Jesus, ele fala assim: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante. Quem é que ouve a palavra de Jesus? Não é só aquele que usa o ouvido, mas a Bíblia diz: aquele que ouve é aquele que ouve e coloca em prática. Se nós colocamos em prática, nós estamos de fato mostrando para Deus que o estamos ouvindo, porque nós estamos colocando a palavra dele em prática. Conhecer a Bíblia, só conhecer a Bíblia, não leva ninguém para o céu. Você pode achar que eu estou falando a maior heresia do mundo. Só conhecer a Bíblia, e eu vou repetir, só conhecer a Bíblia não leva ninguém para o céu. Vou te dar um exemplo. O diabo conhece a Bíblia.
Ele acompanhou os 1500 anos que levaram para a Bíblia ser escrita. Ele sabe quem são os 40 autores da Bíblia, que demoraram 1500 anos para escrevê-la. O diabo sabe da Bíblia muito mais do que eu e você sabemos. O diabo crê em Deus, que a palavra de Deus diz em Tiago: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, porque os demônios também o creem e estremecem. O diabo também é crente. O diabo conhece a Bíblia, o diabo crê em Deus, mas por que ele continua sendo diabo? Porque ele não pratica. Você entende isso? Que só conhecer não adianta, só saber o que está escrito não adianta, se não colocar em prática não vale nada o que você conhece e o que você sabe. Por isso que a Bíblia diz que o ouvir aqui não é só saber, não é só conhecer, mas é colocar a palavra de Deus em prática. Quando eu coloco em prática, aí eu estou ouvindo de fato o que Deus está dizendo. Por isso Jesus pede que o honremos, que o ouçamos e que depositemos nele a nossa fé. Fé, irmãos, eu tenho falado muito de fé nesses dias, nessa exposição do Evangelho de João aqui. Fé quer dizer confiar de todo o coração. A fé não é só saber que Deus existe. Todo mundo sabe. Até ateu, eu já vi ateu dizer graças a Deus, mas ele é ateu, que está dizendo graças a Deus por quê? Até ateu eu já ouvi dizer isso. Fala que não crê em Deus, mas ele usa a expressão. Até o ateu sabe que Deus existe. O diabo sabe que Deus existe. Se você sair lá fora e perguntar assim: você acha que Deus existe? Deus existe. Isso é suficiente? Não. Isso não é suficiente. Ter fé temporária é suficiente? Que tem gente que tem fé temporária. Como que é a fé temporária? Aconteceu um BO na vida, corro para a igreja, meu Deus, me ajuda, ora por mim, irmãos, ora por mim, faz vigília, ora, recebeu a bênção, vira as costas, vai embora. Você acha que é essa fé que funciona? Não. A fé que Jesus pede que nós tenhamos nele é a fé de confiar de todo o coração que aquilo que Jesus fez na cruz é para mim, e que eu já tenho a vida eterna, e que eu não vou ser condenado por nada, que não existe qualquer tribunal para a gente participar. Não tem mais, não tem julgamento para o Filho de Deus. Você não vai ser julgado por nada. Você não vai ser julgado pelos seus pecados, porque Jesus perdoou, Ele assumiu a culpa. Que julgamento tem sobre você? Por isso Jesus fala: aquele que crê em mim já está salvo, não vai entrar em condenação, porque não tem o que te condena se você está em Cristo. É confiar nisso, no que Jesus fez, e viver o Evangelho que Jesus pede que nós vivamos. Só isso que Ele pede. Então aqui, irmãos, Jesus começa o embate para provar a deidade, a divindade dele. Mas não é, mas domingo que vem eu vou falar. Domingo que vem tem mais a segunda parte da história. Porque a partir daqui Jesus prova a divindade, Jesus prova a deidade, Jesus prova que Ele faz parte do concílio Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí para o judeu não achar que isso é muito abstrato, Jesus vai começar a provar e jogar algumas coisas na cara dos judeus para provar. E eu vou chamar a mensagem do domingo que vem de as credenciais de Jesus, que provam que Ele é Deus, que é o que Ele fala para os judeus. Então, como eu digo sempre, essa é uma estratégia das novelas. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Domingo que vem eu vou terminar essa parte desse diálogo. Mas saia nessa noite com essa convicção: se você entende o que Jesus fez na sua vida, se você já confessou Jesus como Senhor, creia, todos os teus pecados já foram perdoados, porque Jesus foi julgado pelos teus pecados.
Não tem mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Romanos capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo começa dizendo: não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo. Não tem mais condenação. Nós não vamos passar por nenhum tipo de tribunal em que Deus vai avaliar se a gente merece ou não para o céu. Jesus já diz assim: quem crê tem, a vida eterna é para hoje. Eu já recebo hoje a vida eterna. Eu não preciso esperar morrer para receber, eu recebo agora, porque não tem mais condenação. Eu já fui justificado, Jesus perdoou os meus pecados, Jesus perdoou todos os pecados que você cometeu, Ele assumiu, e eu só tenho que crer nisso, que naquela cruz há 2000 anos atrás, Ele operou o maior milagre que qualquer pessoa podia operar, o milagre de nos restaurar e nos dar direito de voltar para o lugar que Deus nos criou para viver. Sabe qual é? Você sabe qual é o lugar que Deus criou você para viver? Ao lado dele, no céu. Esse é o lugar. E se você e eu já confessamos a Jesus, não tem mais condenação, não tem mais julgamento, não tem mais juízo, porque Jesus já foi julgado. Amém?